a obra de estes autores que nós temos falado nas aulas, são muito ricas, complexas, e, como eu já falei também em outras aulas, as ideias desses autores continuam sendo estímulo, referência para os sociólogos e cientistas sociais contemporâneos. Então existem muitos aspectos da obra desses autores, né, que é necessário aprofundar, né. Na obra de Marx, por exemplo, é bastante complexa, né, tem vários temas, Durkheim também, e Weber também, ou seja, tem vários aspectos, né, tem Weber tem obras sobre história econômica, e tem pesquisas sobre a sociologia da religião, sobre dominação, poder, sobre a sociedade de classes, ou seja, são vários temas que esses autores tratam, que nos ajudam a compreender o mundo contemporâneo. Quando na sociologia se fala em autores clássicos, os pensadores, os fundadores principais, né, autores da sociologia, se fala principalmente nesses três autores, né, Marx, Weber, Durkheim. E, evidentemente, já tinham falado de Comte, foi no início, né? Mas, quando alguém pergunta quais são os clássicos da sociologia, a gente pensa imediatamente em Marx, Durkheim e Weber, esses três autores. Mas existe outro autor, que se chama Georg Simmel, que é um sociólogo alemão, que viveu de 1858 a 1918, que também tem uma obra que vale a pena conhecer. As ideias desse autor são interessantes para entender as cidades, o mundo moderno, as relações entre as pessoas na sociedade contemporânea. E é um autor que só recentemente está sendo considerado um clássico da sociologia. Simmel é um pensador moderno, igual que Marx, Durkheim e Weber, um pensador que surge na modernidade e também preocupado por entender a modernidade. Então é um pensador moderno e um crítico da modernidade. Também é um autor interdisciplinar, que é uma característica de todos esses pensadores, Marx, Durkheim, Weber e Simmel, são pensadores que utilizam ou que trabalham várias disciplinas, que se chama hoje de interdisciplinaridade. Parece que é uma questão nova que está descobrindo, mas esses autores clássicos, precisamente por isso são clássicos, utilizavam os conhecimentos e pesquisaram sobre essas diversas áreas, como a filosofia, a economia, a sociologia, a história. Igualmente, Simmel, também um autor que transita, por essas diversas disciplinas, economia, antropologia, sociologia e história. Então, a reflexão desse autor sobre a cultura moderna é uma reflexão que se dá a partir desse perfil interdisciplinar.
Evidentemente, esse autor está pensando a modernidade, o mundo moderno, a partir de Berlim. Então, Berlim seria a referência empírica e histórica da sociologia de Simmel. Ele está pensando esse lugar, né? Essa realidade específica, né? Em um determinado tempo, porque essa é uma questão que devemos ter presente, ou seja, que esses autores são produtos de seu tempo, né? Então a obra desses autores, as ideias, o pensamento desses autores está determinado pelo tempo, né? É uma obra histórica, né? E também localizada espacialmente, ou seja, quando Simmel está pensando em modernidade, está pensando em Berlim, né? Que é a cidade, né? Onde ele está morando. E o Simmel analisou quais são os fatores e os elementos que estruturam, que permitem fazer funcionar a sociedade moderna. E ele se dedicou bastante a estudar o dinheiro. Você tem um livro que tem o título de Filosofia do Dinheiro. Ele faz toda uma análise e mostra a importância como o dinheiro é um elemento que permite, né, estruturar a sociedade moderna. E Simmel é que avança mais nessa análise do dinheiro. Não significa que é o único, mas que analisar o dinheiro, ou seja, Marx também tem uma análise do dinheiro, ele faz toda uma análise como surge o dinheiro como uma mercadoria que intermedia, né, as trocas das mercadorias, né? Então o dinheiro é um tema importante em Simmel. Outro tema que ele trabalha e desenvolve é a vida social e mental das grandes cidades. Ele começa a preocupar com analisar, ou seja, o que é essa vida social nas grandes cidades, ou seja, como que se dá as relações entre as pessoas que vivem nas grandes cidades. Ele chega a mostrar como essas pessoas, nós todos que moramos nas cidades, ao mesmo tempo que estamos próximos, estamos muito longe. Uma das análises e conclusões que ele faz, como as pessoas, apesar de que existe aparentemente uma proximidade, né, por outro lado, existe uma distância entre os indivíduos. Por exemplo, as pessoas que moram nos prédios, nos edifícios, não se conhecem. E ninguém está interessado em saber do outro. Então, esse seria um dos temas que Simmel trabalha, né, e que são ideias úteis para poder analisar e compreender o significado da vida social nas grandes cidades. Ao mesmo tempo, ele trabalha com o tema da mercantilização do corpo e com o tema da moda, né, e do gosto estético, né, são temas diferentes, né? Está preocupado com esse modo de vida das pessoas, modo de vida social, né? Então ele problematiza a cultura moderna, né?
e ele considera que a cultura moderna é produtora da alienação do indivíduo. A cultura moderna, que tem a ver com as grandes cidades. Então, essa produção dessa cultura moderna, ela é alienante, ou seja, ela aliena o indivíduo. Então, ele desenvolve toda uma análise em termos das relações entre os indivíduos. E essas interações. É um pensador que se caracteriza por buscar relações. E as relações que têm esses temas diversos e variados que aparentemente não têm importância. Simmel é um pensador do relacionismo, no sentido que ele busca interconectar alguns temas variados que aparentemente não teriam importância para a sociologia. Como eu já falei, a moda é um tema que Simmel trata. Igualmente, as ruínas, ou seja, as ruínas de uma cidade, as paisagens, a preguiça, o estilo, a aventura, o feminismo, as cidades, a sociabilidade, o conflito e o estrangeiro. Então, como vocês podem ver, existe uma variedade de temas e aspectos que ele desenvolve na sua sociologia, que é uma obra realmente original e cheia de estímulo, para poder pesquisar e pensar o mundo moderno. Simmel tem uma sociologia do estranho, do estrangeiro, que vale a pena estudar e pensar, porque quando Simmel fala do estrangeiro, está falando de a característica dos indivíduos que chegam a um lugar e que podem ir embora, porém ficam. E essa característica do ser estrangeiro ou de ser estranho permite ter uma perspectiva ou um ponto de vista original e particular, e que se diferencia dos membros que estão integrados na sociedade. Isso é muito interessante porque se conecta com outros autores e com outras preocupações contemporâneas. Tem um autor norte-americano, dos Estados Unidos, que se chama Robert Park, que ele utiliza essa ideia do estrangeiro, dessa pessoa que está no limite, ou seja, que está na fronteira entre dois mundos. Porque Robert Park ele tem essa influência de Simmel, isso é muito interessante. Mas o Robert Park está
preocupada com as migrações na cidade de Chicago, que tem um fluxo de migrações de pessoas que estão chegando de vários países da Europa e se torna um objeto de estudo para a sociologia americana. Dessa figura que o Simmel trata na sua sociologia do estrangeiro e do estranho. Essa figura que chega e que se pode ir embora, mas fica, mas mesmo ficando ainda não superou esse impulso de ir embora. Então essa situação de ser estrangeiro, e depois vou falar mais adiante, tem uma importância de caráter metodológico. O Pack, igualmente o Simmel, ele define o estrangeiro, ou esse estranho, como um ser dividido entre dois mundos, entre duas culturas, duas línguas. E essa é uma característica especial, particular. E aqui vou encontrar uma conexão, podemos encontrar uma conexão para falar da sociologia brasileira. Evidentemente que a sociologia brasileira tem uma grande diversidade, mas quando eu vou falar da sociologia brasileira, eu vou falar da sociologia de Florestan Fernandes, que é o principal sociólogo, o fundador de uma sociologia crítica e preocupado por construir uma sociologia brasileira, ou seja, uma sociologia enraizada nos processos específicos, históricos, particulares da sociedade brasileira e que a faz diferente de as sociedades europeias. Quando falamos dos clássicos, estamos falando de teorias produzidas na Europa. Florestan Fernandes, nos anos 40, ele está preocupado por entender a sociedade brasileira. E ele tem uma postura crítica em relação a teorias produzidas na Europa. Não significa isso que o Florestan Fernandes estava propondo desconhecer, né, ou criar um tipo de sociologia nacional. Não se trata disso, mas precisamente reconhecer a importância que tem esse pensador clássico, mas também, né, reconhecer a importância que tem a pesquisa histórica e empírica sobre a sociedade da sociedade brasileira, porque existem características da sociedade brasileira que não existiram, que não existem, ou seja, existem diferenças muito grandes com a sociedade alemã, a sociedade inglesa, né, que esse pensador, ou francesa, como Durkheim, né, em relação a Durkheim, existem muitas diferenças. Né. Existem características específicas da sociedade brasileira que resulta insuficiente apenas aplicar ou utilizar, né, de forma mecânica ou dogmática essas teorias, né, por causa dessa diversidade, essa característica específica. Um exemplo é o papel que teve no processo de formação do capitalismo brasileiro a utilização do trabalho escravo por vários séculos, né. Essa é
uma característica própria da sociedade brasileira. A primeira escravidão foi a escravidão indígena e posteriormente a escravidão dos trabalhadores de origem africana. Então a sociologia brasileira surge precisamente com Florestan Fernandes com essa preocupação. Mas aqui quero buscar a conexão que tem, né, entre Simmel, o Robert Parkin e Florestan Fernandes. O Simmel falei para vocês, ele elaborou toda uma sociologia do estranho, né, do estrangeiro. O Robert Parkin também. Né. O Robert Parkin, ele, a partir dessa ideia de Simmel do estrangeiro, ele cria um conceito ou uma ideia que é o homem marginal. Precisamente o homem marginal é esse que está à margem, né, de dois mundos. Florestan Fernandes, no fim da década de 40, ele escreve um texto que se chama precisamente Thiago Marques, um bororó marginal. Bororó é uma tribo, uma indígena, né, do centro, a região central do Brasil. E o Florestan Fernandes, ele faz a análise desse índio, né, utilizando a ideia do homem marginal de Parkin, né, e as ideias também de Simmel, né, que nós podemos associar com as ideias de Simmel, da sociologia do estrangeiro. Então a história do índio, de Thiago Marques, né, ele foi educado pelos padres salesianos, né, e também foi enviado à Europa a continuar com a sua educação. E posteriormente ele volta para o Brasil, né, mas ele se sente em desconforto, ou seja, está trabalhando como professor no mundo dos brancos, mas ele quer voltar para a sua aldeia. Ele volta à sua aldeia, se casa com uma mulher, né, da tribo. Inclusive esse fato de se casar com uma mulher da tribo, né, já representa essa tentativa do índio de incorporar a cultura da tribo, né, dos bororos. Mas ele não sabe pescar, ele não sabe caçar, ele não sabe, ou seja, viver como na tribo, né? Então ele se sente um estranho, na tribo, né? Também os outros consideram ele um estranho, né? E então ele fica perdido, né? Ele fica dividido entre os dois mundos, né? Porque ele não pertence ao mundo dos brancos, nem pertence ao mundo dos índios, né? E a situação, né, de alguém que está no limite, na fronteira de dois mundos. E essa posição, a situação de estar à margem, é uma postura que outros sociólogos posteriormente utilizaram como uma perspectiva metodológica para poder entender a situação de crise dessas populações que estão no limite, né, que estão, pensando no Brasil, né, dessas populações, né, que ainda pertencem ao mundo tradicional, com valores tradicionais, mas que está em uma situação de crise e está no limite, né, entre esse mundo tradicional e o mundo moderno.